Olá, meus amigos e amigas da LFTV. Estamos com mais um programa Além do Sexo. Você já sabe, né? O programa que fala sobre sexualidade, sobre todo o mundo ao redor da sexualidade, porque a sexualidade é muito além do simplesmente sexo. E hoje nós temos um entrevistado de primeira linha, um amigo do coração, do peito, e uma pessoa muito expoente, não só aqui na Bahia, como no Brasil inteiro e quiçá no mundo. Para vocês, o nosso entrevistado hoje é Jolivaldo Freitas. Tudo bom, Jolie? Tudo bom, minha linda? E nós vamos bater um papo sobre literatura e algumas cositas más. Essas cositas mais aqui não são mais. Fiquem ligados até o final do programa. Jolivaldo Freitas, grande figura você, grande figura mesmo. É um Obrigado. prazer, eu te agradeço muito por essa entrevista, sabia? Quem agradece sou eu. Eu fico te ouvindo, te vendo, te olhando nos canais aí, nas mídias. E vejo que o programa é bom para danar. Que coisa boa. Se bem que você de vez em quando constrange uns e outros, mas... Jura? Você não, né? Eu não. Jolie, vamos falar um pouco sobre a literatura, mas não a literatura classicamente falando, né? Vamos falar sobre o que as pessoas leem, o que elas gostam de ler, o que elas poderiam ler e o que estimula as pessoas na literatura e que poderia trazer para elas, assim, uma imaginação melhor e mais fértil. Então, pode soltar o verbo, diga tudo o que você quiser. A literatura hoje ela tem uma cara diferenciada de todos os tempos, né? Porque você vê que os clássicos hoje eles não são tão buscados, principalmente pela nova geração, os novos leitores. Temos uma sorte hoje, que hoje a juventude lê mais, as novas gerações, elas leem mais do que as gerações dos anos 60 e 70, 50, 40, 30, leem mais. Mas o quê? Agora, o quê, né? lê. Então, olha só, você antes, no século XIX, por exemplo, com o boom dos escritores brasileiros, que isso aqui até o século XIX, o finalzinho do século XIX, quem dominava o cenário literato brasileiro eram os portugueses e os franceses. Certo. Tá? E era uma nação de analfabetos. Certo. O índice de analfabetismo era muito grande. Então lia-se pouco, mas lia-se com qualidade, mas essa qualidade da literatura estrangeira, porque o Brasil não tinha condição de formar escritores. E com a ida dos brasileiros para a Universidade de Coimbra ou para as universidades francesas, foi tendo a vontade de fazer a literatura brasileira. Aí quando chegamos no século XX, nós já tínhamos grandes escritores que abriram a porta para outros, como o Machado de Assis, e o Schmidt, e você tem Monteiro Lobato, por exemplo, que era um tarado por escrever, né? Hoje anda falando tarado, hoje ele é contestado por racismo, essas coisas todas, que é da cabeça de cada um. É o politicamente correto, né? Politicamente correto, né? Que é hoje o nosso ponto neurálgico. E nisso veio se criando uma literatura brasileira. Então, alguns viraram clássicos, alguns viraram os populares, como Jorge Amado, né, um cara popular. Como o clássico virou Raquel de Queiroz, que não é tão popular, e aqueles autores chamados clássicos que o pessoal entrava em pânico para o vestibular, né? Que são aquela literatura de vestibular. Memórias, Sargento de Milícias, o Ateneu, que ninguém queria ler, mas que são livros maravilhosos. Então você teve essa coisa. Aí você, nos anos 60, a literatura brasileira teve um boom que foi voltado para os grandes autores mineiros,
por exemplo, Sim. né? Aí você tinha Drummond, né? Drummond, você tinha Nava, você tinha um monte, o Rubem Braga, né? Então eram cronistas e aí a literatura ganhou novamente uma força e depois caiu novamente. Nos anos 70 caiu, aí depois vieram... voltou a poesia, caiu de novo, mas hoje é uma coisa interessante. Hoje nós não temos grandes nomes fazendo sucesso, com a exceção de quem? Paulo Coelho, né? Que foi uma vertente pré-autoajuda, né? Certo. Uma vertente. E depois a literatura virou literatura de opinião, com o livro de autoajuda, com essas coisas. Então, esses foram dominando o mercado. Você tinha menos literatura romântica e você tinha mais literatura técnica, né? E hoje se mistura tudo, mas hoje se mistura os livros de autoajuda, o livro de psicologia, o livro de sociologia, porque essa divisão que existe no Brasil hoje, o livro de política também ganha força, mas de uns anos para cá, o que se vê realmente é o domínio da literatura super fantástica. Não é aquela literatura, a fantasia de Gabriel Garcia Marques, de Borges, não. É aquela fantasia que veio do Senhor dos Anéis. Ah, né? Digamos uma ficção mais assim... Uma ficção, não pode ser científica, porque na verdade é mágica. Uma ficção mágica é ótimo. Mágica, né? Que não deixa de encantar, né? Lúdico, né? Não deixa de encantar. Bom, e nesse caminhar todo, a gente poderia destacar que muitos dos autores, eles exploraram também uma literatura erótica, né? O Jorge Amado, o João Ubaldo Ribeiro, você... O que tem espaço para a literatura erótica? Cadê o espaço da literatura erótica? Né? Pois é, hoje em dia a literatura erótica é uma coisa muito rara. É muito raro. Você hoje não tem autores que tenham... Você tem uma literatura erótica que foi midiática, uns 50 tons de cinza. Sim, né? Mas aí eu já nem estou chamando de literatura erótica. Digamos que tá certo, tá? Ela serviu a um propósito. Serviu a um propósito. Mas os clássicos, né, como Jorge Amado, erotismo puro. Exatamente. Não é? Aliás, Dona Flor e seus dois maridos, gente, erotismo Jorge Amado puro. é que levou o erotismo a sua essência mais romântica para a literatura e para o público, com seus livros, e né? ele difundiu com Dona muito, Flor, né? e com muita ousadia que Jorge Amado tinha, né? Sim. Porque imagine você, no período do Estado Novo, numa ditadura de Getúlio Vargas, né? Você está falando aquelas coisas, era uma loucura muito grande. Tanto que pegaram ele várias vezes, queimaram o livro dele, proibiram o livro dele de ir para a livraria. Mas ele... Agora, Alcione, você vê como às vezes o mundo é retrógrado. Sim. Né? Onde se vendia mais literatura erótica era nos jornais do final do século XIX e início do século XX. Ah, é? Vendia. E sabe quem mais comprava literatura erótica nesse período? As mulheres. Porque as mulheres gostam da literatura erótica. Aliás, o erotismo, ele, as pessoas entenderem, né, gente? Eros vem do Deus Eros, amor, né? Então, o erótico, ele estimula muito a imaginação. Ele alimenta a fantasia, muito mais do que o que hoje se faz para alimentar, digamos assim, essa sexualidade, mas é assim... uma coisa muito genitalizada, que seria a pornografia, tá? Então, a literatura erótica, ela estimula muito mais a fantasia. Saudades. Eu não imaginava que eu ia ter tantas saudades das revistas Playboys da vida. Onde os meninos, eles tinham, né, aquela iniciação mais lúdica. O estímulo.
estimulava a fantasia deles e não já entrando para dentro do canal vaginal de qualquer jeito. Gente, hiperrealista, sabe? Isso está causando um mal muito grande. Mas hoje, já está ficando chato. Chato, cansativo. Ninguém mais aguenta banal. receber pelo WhatsApp os filmes dos sexos explícitos, de putaria de sem quinta sentido. categoria. Quinta categoria. Ninguém aguenta mais, ficou uma coisa banalizada. Exatamente. Então ficou chato. Empobreceu muito a imaginação dos homens. Claro. Olha, imaginação boa era você ler Carlos Zéfiro. Você pegava o catecismo, Sim. Né? Eu chamava de catecismo, viu, gente? Aquelas revistinhas chamava de catecismo. Aquele desenho feito a bico de pena, né? Bizarros. Você tem algum? Não sei, eu tinha até algum tempo atrás, eu tinha algum guardado da minha infância. Certo, que legal. No tempo que a mão criava cabelo. Masturbar, já Criava cabelo na mão. Os tios já diziam, olha. Mas você sabe que é porque... Verruga, dava verruga na mão. Dava verruga e dava anemia. É mesmo, ficava anêmico. Mas era a forma de evitar que os meninos se acabassem 10 vezes por dia. Tempo bom, 10 vezes por dia. Aí o Carlos Zé precisava muito de imaginação, né? Que era um desenho, um traço, um corpo de uma mulher, um corpo de um cara, um pênis, um desenho de uma vagina, enlouquecia qualquer um. Claro, e você podia imaginar mil coisas ali. Podia imaginar a prima. Podia imaginar quem você quisesse, né? Porque a imaginação, a gente não manda na nossa imaginação. Eu imaginava tanto minha professora de francês. Essa é clássica, viu? Professora clássica. Professora de francês. O tempo bom. Então, Jolie, espaço, né, para literatura erótica, como é que fica? Imagina, que coisa maravilhosa. Cassandra Rios. Poxa! Quem leu Cassandra Rios se acabou. Não precisa ir muito longe. E era literatura erótica e com qualidade. É isso. E a gente também não precisa ir muito longe. O próprio João Ubaldo, com aquele Luxúria. Que livro fantástico, gente. Quem não leu, gente, pelo amor de Deus. Temos que voltar a ler, né? Essas coisas que alimentam a imaginação, né, Jolie? Fale aí, recomende aí alguma coisa para os telespectadores que estão nos assistindo. Olha, por favor, inclusive, com a gente. Livro de Jolie, Vulgar, Contos Eróticos de Primeira. Eu li tudo. Foi, que bom então. Então leiam também. Tem bons livros, tem bons autores eróticos que você podia retomar. Eu falei de Cassandra Rios. Cassandra Rios. Ela é muito... O Luxúria de João Baldo Ribeiro. O Luxúria. Tá? Os próprios livros de João Baldo Ribeiro, né? Sim. Dona Flor, por exemplo. Jorge Amado. Né? De Jorge Amado. Dona Flor, por exemplo, é um livro maravilhoso que tem cenas picantes que a sua imaginação vai longe, né? Érico Veríssimo tem alguma coisa também, sabe? E a Hilda Hilst. A Hilda Hilst também, né? Tem que ir atrás ela, também. E tem os contistas mineiros, que eu não me lembro o nome agora, tem 2 contistas excelentes, e que era o curitibano, que eu não me lembro também agora. Não me lembro agora. Tem muita coisa de literatura erótica de qualidade. Até se colocar no Google literatura erótica, vai aparecer várias coisas, porque isso sim estimula a imaginação, sabe, Jolie? Alimenta também a fantasia e a alma da gente, né? Porque fica muito pobre se você ficar somente vendo as imagens já postas. Empobrece demais a sexualidade. E literatura erótica não quer dizer que é você contar algo dentro de um quarto, dentro de um motel. Não, tem todo um contexto, né? Tem toda uma elevação de personagem que te induz mais erotismo do que a própria visão do que você recebe hoje em dia. O enredo, que é tão importante, a narrativa, né? É tão importante isso, a trama, como ela vai se dar, né? Se desenrolar. Isso se estimula a fantasia e eu desconfio que essas relações mais atuais, que são baseadas, que as pessoas só se estimulam através voltar para a pornografia,
essa mais rudimentar mesmo, a mais assim, nem sei como falar, Jolie. Essa pornografia... É pornografia pura e simples. Pura e simples. É. Eu desconfio que essas relações, essas pessoas, porque eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, pelo direct, de pessoas que estão simplesmente totalmente dependentes, entendeu? Se sentindo vazios, né? E não tendo mais interesse no relacionamento, Jolie. A relação mudou também. Ninguém hoje... Olha, acontece uma coisa hoje que eu vejo, que eu percebo, porque eu leio muito, eu leio revista de esquerda, de direita, de antropologia, de sociologia, eu leio tudo e sou muito observador. Hoje o relacionamento é bem diferente do que se acostumava o relacionamento romântico. As pessoas hoje têm medo da outra. Sim. Mas também as pessoas hoje, estou falando de homem e mulher, quando chegam no relacionamento, já chegam com uma mala carregada. Já chegam querendo ou resolver os seus problemas com relação a outra pessoa, como se a pessoa fosse uma bengala, um apoio, ou já chega criando uma situação caótica, em que o outro fica abafado, o outro fica, poxa, o que é que eu faço agora? Então hoje, para você ter uma relação, para você ter uma namorada firme, um namorado firme, é preciso você estar muito consciente do que vai levar, porque o kit é complicado. É aquela história da xícara de chá, né? Se você já vem com a xícara cheia, não cabe mais conteúdo nenhum. Então você tem que vir vazio também um pouco para poder suportar o conteúdo do outro e até interagir, né? Pois é, você viu aonde foi levando a gente? A nossa imaginação. Né? Pois é, Jolie, te agradeço demais por essa entrevista. Foi uma delícia e a gente pode até combinar um outro tema outro dia, porque infelizmente a gente já está no nosso horário. Na próxima vamos falar do meu romance. Ah, o seu novo romance. Por favor, dê uma palhinha. Qual é o seu novo romance? Atenção, tchan, tchan, tchan. Primeira mão para você, viu? Pois não. Meu romance, ele trata da história de um batalhão de negros baianos chamado Batalhão dos Zuavos, que a história termina ignorando esses acho que eles lutaram na Guerra do Paraguai. Sim. Né? Foram discriminados e a história simplesmente esqueceu. E eu estou resgatando os Zuavos, essa batalha. Os Zuavos. Zuavos. É um batalhão de negros, gente, que era um batalhão especial, que tinha um fardamento especial, lutavam de forma especial e eram negros da Bahia. E de que época é isso? Na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai. Então, já sabe, no lançamento me avise e eu vou divulgar nas minhas redes sociais e estarei lá. Obrigado, minha linda. Beijo. E assim terminamos mais uma entrevista do programa Além do Sexo. E se você quiser entrar em contato com Jolivaldo Freitas ou tirar alguma dúvida sobre literatura erótica, você já sabe, né? Basta você mandar um recadinho nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na própria página da LFTV, que eu passarei diretamente para ele. Ele também tem uma página no Instagram, Jolivaldo Freitas? Pronto, é isso aí, meus amores. Um beijo para vocês e até o próximo programa.